Direto da redação. Uma decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais provocou assim indignação e reações intensas nas redes sociais. O que aconteceu? Um homem de 35 anos se envolveu com uma criança de 12 anos. Pelo Código Penal, pela legislação brasileira, isso é estupro de vulnerável. Por mais que não tenha sido uma coisa forçada. Mas a criança de 12 anos com um homem menos de 14 anos já é estupro de vulnerável. No Tribunal de Justiça de Minas Gerais, diante de um fato como este, a maior parte do colegiado dos desembargadores embarcaram na tese de relação consensual, ou seja, de que não havia crime ali porque a menina de 12 anos consentiu a um homem de 35 anos a relação sexual. E os pais também teriam consentido. E a reação com toda razão, não apenas nas redes sociais, mas também nos círculos jurídicos, foi intensa. E o Tribunal e o Conselho Nacional de Justiça pediu explicações ao Tribunal de Minas Gerais para entender que porcaria de tese é esta. É o que você vai acompanhar agora na reportagem de Bruna Sanielli. A conjunção carnal, a prática de qualquer ato libidinoso com menores de 14 anos, é considerada estupro de vulnerável pela legislação brasileira. Ainda assim, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais absolveu e soltou um homem de 35 anos que havia sido condenado pelo estupro de uma criança de 12 anos, com quem alegava manter um relacionamento consensual. A decisão do tribunal não é totalmente inédita e contraria o entendimento consolidado dos tribunais superiores de que o consentimento da vítima ou de familiares não afasta o crime quando a pessoa tem menos de 14 anos. O entendimento da maioria dos tribunais no Brasil, o entendimento da maioria dos juristas no Brasil, dos intérpretes do Código Penal, é no sentido de que o legislador foi taxativo no artigo 217-A e disse: se houver relação sexual ou ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos, não há consentimento que supere qualquer espécie de ambiente delituoso, de maneira que caracterizado fica o crime de estupro de vulnerável. Os Ministérios dos Direitos Humanos e das Mulheres divulgaram uma nota conjunta condenando a decisão do Tribunal de Minas Gerais. Eles destacam que a anuência familiar ou suposto consentimento da vítima não podem ser usados para relativizar violações sexuais contra crianças e adolescentes. A nota diz ainda que o Brasil repudia o casamento infantil, que é uma grave violação de direitos humanos que aprofunda as desigualdades de gênero, raça e classe no país. A Corregedoria Nacional de Justiça determinou que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais preste informações no prazo de 5 dias sobre a absolvição do réu. O processo vai tramitar sob sigilo de justiça por envolver uma criança. Então, o Ministério Público poderá manejar um recurso especial alegando que a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em segunda instância, terá afrontado direta e prontamente a autoridade da lei federal, no caso aqui, o Código Penal brasileiro, no texto do seu artigo 217-A, que define esse delito como sendo crime de estupro de vulnerável. Então, certamente, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais chamará a julgamento a matéria. Veja bem, só uma correção aqui, não foi o CNJ que pediu ali informações, não, foi a Corregedoria de Justiça do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Certamente que essa criança de 12 anos não é neta, não é filha de nenhum desses desembargadores, porque pimenta nos olhos dos outros já dizia, aí o meu avô é refresco, minha mãe fala muito isso, pimenta nos olhos dos outros é refresco. Então na casa do vizinho é consentido, mas dentro de casa é diferente, o negócio é mais embaixo. O Fernando, se você observar aí, meu caro Fernando Guimarães, que o caso Araceli, que foi uma menina de 8 anos, estuprada,
drogada com LSD, corpo totalmente dilacerado, porque jogaram uma substância química para desfigurar o corpo da criança, em 1973, em Vitória. Naquela ocasião, que gerou uma impunidade que já ultrapassa 53 anos, e que foi consumado esse crime dentro desse prédio aí, essa boate, aí dentro, que foi a boate franciscana. A boate franciscana. Se você observar o que a imprensa dizia na época, parte da imprensa capixaba, tentando ali passar pano, para tirar a culpa, para tentar, com base ali em ligações com famílias poderosas, tentar dizer que a Araceli, na verdade, a mãe prostituía a menina, que se viciava a menina. Houve todas essas narrativas. Então você veja que a mentalidade dessa sociedade, ela não mudou muito de lá para cá. Nós estamos falando de 53 anos e você encontra 2 desembargadores, você encontra um tribunal em Minas Gerais que é capaz de decidir que o estupro contra vulnerável, mesmo ao arrepio da lei, porque a lei diz que é estupro de vulnerável, que foi consensual, foi consentido e que não há estupro e que não há crime. Que justiça é essa? De que tribunal nós estamos falando? Que desembargadores nós estamos falando? Isso é uma deformação assim, indescritível. Nós estamos falando de 2 desembargadores, veja bem, de um tribunal colegiado, de tribunal de justiça. 2 desembargadores, nós estamos falando de desembargadores de um colegiado, tribunal de justiça. Meu Deus do céu!